Primeiramente, bom dia, meu nome é Jefferson, sou conselheiro terapêutico. No dia hoje, segunda-feira, dia 24 de junho de 2024, eu quero compartilhar uma leitura que eu li com vocês nesse livro aqui que chama Examine as Escrituras. E ele vem falar esse contexto aqui do perdão divino em nossas vidas. Muitas vezes a gente comete alguns erros e a gente não consegue se perdoar. Mas se a gente se arrepender sinceramente, e esse arrependimento, a gente tem uma aceitação que a gente não consegue mudar o que a gente fez. E com essa aceitação que a gente não consegue mudar o nosso erro, não consegue mudar o nosso passado, a gente consegue ter um verdadeiro arrependimento. Qual é o verdadeiro arrependimento? Não é um arrependimento que é motivado por culpa, remorso, vergonha, mas sim um verdadeiro arrependimento que gere uma mudança e uma transformação, que você se arrependa sinceramente. Com o verdadeiro arrependimento, ele gera uma mudança, que gera uma transformação, que você não cometa mais esse erro na sua vida. E se Deus já te perdoa, você se arrependendo sinceramente, por que você não consegue se perdoar então? Vamos acompanhar a leitura comigo? Segunda-feira, 24 de junho. Nosso Deus perdoará amplamente. Esse trecho desse versículo se encontra em Isaías 55, versículo 7. Eu vou ler ele até completo para você. Isaías 55, versículo 7. Deixem os maus o seu caminho e os malfeitores os seus pensamentos, que eles voltem a Jeová, que terá misericórdia deles, até nosso Deus, porque perdoará amplamente. O Deus, ele te perdoa amplamente quando você tem um verdadeiro arrependimento. Vamos continuar a leitura. A Bíblia garante que Deus não vai nos abandonar se cometermos um erro. Os israelitas pecaram contra Jeová muitas vezes, e mesmo assim, quando eles se arrependiam sinceramente, Jeová os perdoava. Os primeiros cristãos também sabiam que Jeová os amava muito. Jeová inspirou o apóstolo Paulo a incentivar os irmãos a perdoar bondosamente e consolar um homem que por um tempo se entregou a um pecado sério, mas se arrependeu depois. Então a gente tem que praticar o perdão com o nosso próximo, mas principalmente consigo mesmo. Não sei se com vocês acontece assim. Eu consigo perdoar o outro muitas vezes muito mais fácil do que me perdoar. Mas a gente tem que perdoar o outro. Por que a gente tem que se perdoar o outro? Porque senão o arrependimento sincero que ele possa vir a ter, ele possa vir a desanimar e ver que não adianta nada procurar uma mudança, quando sim adianta muito. Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: agora, ao contrário, vocês devem perdoá-lo bondosamente e consolá-lo, para que ele não seja vencido pela excessiva tristeza. Ele não possa ser vencido pela culpa, pelo remorso, pela vergonha. E você não pode deixar você ser vencido pela culpa, pelo remorso, pela própria vergonha dos atos que você já cometeu, que você não pode mudar. Você pode mudar o hoje, o dia de hoje, o seu presente, para mudar o futuro. Então procure analisar, ver os seus erros sempre como fosse você está num veículo, num carro, olhando sempre para o seu retrovisor, para procurar vigiar, para não ter arrependimentos lá na frente. Se for errar no novo. E que o arrependimento sempre você olhe para trás, para você vigiar os seus passos, para que ele te gere uma mudança, que você procure ser uma pessoa e um ser humano melhor do que você foi no dia de ontem. E melhor do que quem? Não do que ninguém, melhor do que você mesmo. A gente só pode ser melhor do que nós mesmos. E se a gente tentar um dia de cada vez, fica mais fácil. Não que seja fácil, mas fica mais fácil a gente buscar se tornar um ser humano e uma pessoa melhor. Vamos continuar a leitura? Como é bom saber que Jeová não rejeitou os seus servos só porque cometeram erros. Em vez disso, de maneira amorosa, ele os ajudou, os corrigiu
e permitiu que fossem amigo deles de novo. Jeová promete que vai fazer o mesmo pelos que cometem um pecado e se arrependem. Em Tiago 4:8 diz, a gente tem que ter um processo de luto dos nossos erros. Em Tiago 4, versículo 8 ao 10 diz assim, achegue-se a Deus e Ele se achegará a vocês. Limpem as mãos, ó pecadores, e purifiquem, ó o coração, ó indecisos. Fiquem tristes, lamentem, chorem, que o seu riso se transforme em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se aos olhos de Jeová e Ele os enaltecerá. Então a gente tem aonde correr ainda, chorar os nossos prantos. Aquele que realmente merece a nossa devoção. E achegue-se a Deus, que Ele se chegará a você. Ó, que linda palavra de você ouvir, para te dar uma força hoje, uma renovação de força, fé e esperança, e uma renovação no seu ânimo. Vamos continuar a leitura? A Bíblia mostra que Deus é sábio, justo e amoroso. Este livro é uma prova de que Jeová quer que os conheçamos e sejamos amigos deles. Se você quer ser amigo de Deus hoje, saiba que Ele quer ser o seu amigo também. Ele quer enxugar as suas lágrimas. Ele quer andar de mão dadas com você. Só basta você se achegar a Ele, para você não desviar nem para a esquerda nem para a direita. Então essa mensagem que eu venho trazer para você hoje, que o Deus, da maneira que você entende, compreende e aceita, conceda um dia maravilhoso para você e uma semana melhor ainda para você e para todos os seus entes queridos. Que continue te abençoando, iluminando, protegendo, cuidando de você e de todos os seus entes queridos, de todas as suas famílias, seus familiares. Porque se você está vendo esse vídeo até aqui, com certeza Ele quer passar uma mensagem, que Ele quer se achegar a você. Obrigado, família. Só por hoje.